O que não pode faltar em uma pregação? Fidelidade às Escrituras, unção e poder do Espírito Santo. Essas duas coisas são vitais. Nós precisamos pregar a palavra. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Uma coisa é pregar sobre a palavra, outra coisa é pregar a palavra. A palavra é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. Então, a primeira coisa, o pregador está pregando a palavra. Segundo, ele precisa do poder do Espírito Santo, porque se ele não tiver a unção do Espírito Santo para pregar, não haverá virtude. Uma coisa é pregar a palavra, outra coisa é ser boca de Deus. Nem todos os que pregam a palavra são boca de Deus. Para ser boca de Deus é preciso ser um homem de Deus, um homem de oração, um homem de piedade, um homem de santidade de vida. Deus não unge vasos sujos. Nós estamos à procura de melhores métodos, dizia E.M. Bounds, e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Lutero dizia lá atrás que o sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Então é isso que preciso na pregação. Na prática, como é que isso funciona? O senhor tem que pregar no domingo, o senhor prepara no próprio domingo, o senhor prepara uma semana antes? Não dá para você preparar, não, porque no meu entendimento, a pregação, e eu tenho compromisso, por exemplo, com a pregação expositiva, eu gasto no mínimo 10 horas hoje, no mínimo, eu tenho 33 anos de pastorado, para preparar o sermão. 10 horas para preparar no mínimo, no mínimo. É por isso que Paulo fala de afadigar-se na palavra. É preciso tempo, é preciso preparo, é preciso estudo, é preciso meditação, é preciso pesquisa, é preciso cavar fundo. Nós não podemos nos alimentar de leite magro e destilar néctar para o povo. Você só ensina o que você aprende. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. O pastor deve cobrar para pregar? Absolutamente não. Eu acho que isso é um assinte, isso é uma coisa vergonhosa, isso é uma prática que está se generalizando no meio evangélico, que é abominável. E eu não estou com isso dizendo que quando uma igreja convide um pregador, seja ele quem for, que essa igreja não deva honrar esse pregador, ser generosa com ele. Mas quando um pregador estipula, eu vou, mas eu cobro tanto, ele comercializou o sagrado. Ele está vendendo aquilo que recebeu de graça. Ele está prostituindo o ministério dele. Ele está colocando o ministério dele num balcão, numa vitrine, e leva quem paga mais. Isso é abominável. Isso é abominável. Quais devem ser os cuidados referentes à profissionalização de alguns setores da igreja? Quais são os cuidados que devem ter nessa questão de ou não se profissionaliza nada, ou aquela área que é profissionalizada? Eu acho que cada igreja precisa examinar o seu contexto. Por exemplo, tem áreas que às vezes o voluntariado não vai funcionar bem. Talvez é preciso alguém de tempo integral para cuidar com excelência daquela área. Por exemplo, área de som da igreja. Por exemplo, você precisa ter horário. Nem sempre uma pessoa voluntária, ela tem, às vezes, condições de chegar rigorosamente naquele horário e compromete todo o trabalho. Então, cada igreja precisa conhecer a sua realidade, o seu contexto e saber o que é que ela vai profissionalizar e pagar para fazer aquele trabalho. Com eficiência, com desenvoltura, com resultados mais promissores. Né? Então, agora, não é errado. Não penso que é errado. Agora, é óbvio que qualquer pessoa que for ser contratada para aquele trabalho precisa entender que está fazendo um trabalho para Deus. Eu sou contrário, por exemplo, você contratar uma pessoa para trabalho da igreja que não tem nenhum conhecimento de Deus, que não seja convertida a Cristo. Toda pessoa que está trabalhando na igreja precisa estar com o coração nessa obra, precisa ser de Deus. Mesmo que seja para trabalhar na mesa do som, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Porque aquilo que ele está fazendo para a glória de Deus, ele está cultuando a Deus através daquele serviço. Então, no meu entendimento, pode profissionalizar, mas tem que ser um trabalho feito para a glória de Deus. E só a gente de Deus faz coisas para a glória de Deus. Tem que rogar a mesma fé. A mesma fé. No dia a dia, quais são os atos disciplinares que mais se evidenciam na sua vida? Veja bem, eu me considero uma pessoa bem metódica. Algumas pessoas me perguntam, como é que o senhor consegue escrever? Eu tenho uma agenda extremamente intensa. Eu levanto muito cedo e vou dormir muito tarde, quase todos os dias. Eu trabalho 3 turnos por dia, todos os dias, com raríssimas exceções. E
Eu produzo programas de televisão, eu produzo programas de rádio, eu produzo programas de internet, eu produzo textos diários de 7 da manhã à meia-noite, todo dia para o Facebook. Eu escrevo devocionais, eu escrevo livros, eu viajo para o Brasil e para o mundo, a vários lugares, eu prego todos os dias. Então as pessoas, mas como você consegue tempo? E eu respondo o seguinte: é só não desperdiçar tempo. O dia tem 24 horas. Se você não desperdiçar tempo, você tem tempo. Agora, eu posso gastar 2 horas com você numa conversa necessária, mas não consigo gastar 5 minutos falando que não tem proveito. Não aguento. Não aguento. Então, se você está fazendo nada, você está perdendo tempo. Para mim, o descanso é você mudar de atividade. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser como eu. Essa é a minha estrutura, essa é a minha lida, essa é a minha atividade. Então, eu pela graça de Deus, mesmo diante de tantos afazeres, de tantas lidas, Deus tem me dado a bênção de produzir, de escrever e de poder contribuir para o progresso, crescimento da igreja brasileira em todos os lugares do mundo. Perfeito. A questão da alimentação é balanceada? Médico? Nem sempre. Eu não posso escolher, por exemplo. Essa semana eu fui fazer pregação num congresso em outra cidade, não tive o prazo de almoçar nem jantar. Nem comer alguma coisa em casa. Eu fico imaginando se Paulo tinha toda essa condição de fazer isso. Então, se você quer fazer alguma coisa para Deus, hoje as pessoas estão procurando qualidade de vida. Só qualidade de vida. Eu quero qualidade de vida, e não estou dizendo que eu não devo cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas, primeiramente, eu tenho muito mais vontade de fazer a obra, de ver as coisas acontecendo, do que ficar mais preocupado comigo do que com a obra. Eu já ouvi uma frase que me marca muito: quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Qual foi o dia D do seu ministério? Qual foi o dia assim que se destacou, que o senhor lembra? Olha, na verdade tem vários, talvez. Sempre. Bom, primeiro, o dia mais importante foi quando eu entreguei minha vida a Cristo. Isso, né, sempre é, né? Depois teve vários. Por exemplo, o primeiro dia de aula na escola bíblica para mim foi muito importante, porque eu morava no interior, era caipira, vim morar numa cidade grande como São Paulo, que pra gente, eu tinha 17 anos, dava medo de vir para São Paulo, você entende? Vim morar numa pensão, andar a pé na Avenida São João, você entende? Então, quando eu cheguei em São Paulo, o primeiro dia que eu cheguei na escola, para mim foi um dia muito emocionante. Foi em fevereiro de 1978. Eu preguei na igreja que eu era membro em Rio Claro, né? Terminou o culto lá da tarde, que tinha lá, eu peguei o ônibus na frente da igreja e desci aqui e fui para a escola bíblica. Aquele foi o primeiro dia de aula. Então eu fiquei assim, foi um dia muito emocionante de eu estar aqui, porque eu já sabia que eu ia ser pastor, Deus já tinha me chamado. Então eu vim com o meu coração assim explodindo, chorando, você entende? Então foi um dia muito especial, né? Mas tem muitos outros dias na minha vida, né? Um dia que Deus falou para mim que eu deveria colocar os cultos nossos na televisão, mudou a história da nossa igreja local, você entende? Porque eu nunca pensei em ir para a televisão, porque eu não sou um comunicador, nada disso, eu sou tímido. E eu estava dirigindo o carro e Deus falou comigo: quando você chegar, falou meu coração, chegar em São Paulo, você passe o culto na televisão. Isso fazem mais de 20 anos, você entende? E não tinha assim pastores na televisão como tem hoje. E aquilo para nossa igreja fez a nossa igreja ser conhecida assim no Brasil inteiro de repente. E não foi uma coisa que eu queria fazer, nada, nem imaginava. Então, na história da nossa igreja mudou, entende? Por causa daquilo, não porque eu falei, puxa, acho que se nós entrarmos na televisão, a igreja vai ficar conhecida. Porque isso não funciona. Tem muita gente que vai para a televisão e nunca acontece nada, você entende? Não foi isso. Como trazer unidade à equipe eclesiástica? O que eu vejo é estar juntos, né? Não tem coisa melhor do que estar juntos, andar junto com os outros irmãos, ter tempo juntos, sair para comer juntos, enfim, conversar. Se tiver algum problema, tem que falar logo, né? Não deixar as coisas passarem.
Enfim, mas eu acho que a coisa mais importante é andar junto, é passar tempo juntos, entende? É fazer esses retiros só com os líderes, passar um feriado somente com eles juntos, com a família. Isso é importante, né? Isso traz a unidade. Não quer dizer que você não vai ter problemas com isto, ou por causa disto, né? Porque Jesus andava com 12 todo dia, dormia, comia, almoçava, jantava, caminhava, e um deles o traiu. Então